paz de Jesus a todos, aqueles que nos acompanham pelo Facebook, estão nos acompanhando nesse momento, estão rezando conosco, sejam todos bem-vindos. Deus hoje quer falar no nosso coração, quer falar algo profundo, algo que nos tem tirado a paz, nos tem tirado a tranquilidade, nos tem feito refletir e muitos entrarem em desespero por vários motivos, por medo, por receio, de várias formas. Mas Deus hoje quer nos falar ao coração, Deus hoje quer nos direcionar em relação a tudo que tem nos acontecido nesses últimos tempos, a tudo aquilo que nós temos enfrentado nesses últimos tempos, aquilo que Deus coloca no nosso coração e aquilo que Deus colocou no meu coração durante a minha oração, durante quando pregava, quando rezava para essa pregação, quando preparava para esta pregação, para esse momento de graça. Então, nesse momento, você que está com a palavra de Deus, os membros da comunidade que estão aqui, que estão com a palavra de Deus, pega comigo em Gálatas, capítulo 6, no versículo 7. Confesso que as coisas que vamos falar e as coisas que vamos refletir não são coisas levianas, não são coisas leves, vamos dizer assim, leviano não, mas leves a se dizer, mas são coisas que nos pesam. A palavra de Deus nos pesa e nós veremos pela palavra de Deus aquilo que Deus tem colocado no nosso coração enquanto comunidade, enquanto fundador da comunidade. Tenho orado e tenho pedido a Deus que Ele direcione, que Ele fale ao nosso coração o porquê de tudo isso e para que nós estamos enfrentando nesse tempo todas essas coisas, vivendo todas essas coisas. A palavra de Deus em Gálatas vai dizer assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Mais uma vez, repetindo a palavra de Deus, em Gálatas 6, versículo 7, vai dizer: não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. A vida eterna. Nós vemos nesses últimos tempos, desde alguns anos atrás, o povo que se chama o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Somos nós, o povo eleito, o povo de Deus. Todo batizado, todo aquele que é batizado e que proclama que Jesus Cristo é o Senhor, que comunga do corpo de Cristo, que bebe do seu sangue, este faz parte do povo de Deus, chamado a caminhar, chamado a trilhar esse caminho até a terra prometida, onde Deus os conduz. Mas este povo tem zombado de Deus. O mundo tem zombado de Deus, o mundo tem brincado com as coisas de Deus, o mundo tem zombado da soberania de Deus, o mundo escarneceu de Deus, as pessoas abandonaram
o abandonaram buscando os seus próprios interesses, buscando e fazendo a vontade própria da sua carne. Abandonamos Deus, buscando as coisas deste mundo. Abandonaram Deus, abandonamos Deus, escarnecemos de Deus, e a zombaria está por aí. A zombaria está por aí, a zombaria está nos canais de televisão, a zombaria está no YouTube, a zombaria está em Facebook, a zombaria está em mensagens de WhatsApp, a zombaria estão em brincadeiras entre amigos, piadas colocando o nome de Deus, sendo que a palavra de Deus diz que nós não devemos proclamar o santo nome de Deus em vão. Os mandamentos de Deus, o mandamento de Deus diz. Mas o mundo tem escarnecido de Deus. O mundo e as pessoas que vivem nele têm escarnecido. Vejamos o carnaval, os carnavais, esta festa da carne, maldita festa da carne. O que fizeram e o que estão fazendo, colocando Jesus no ano passado como um perdedor, como aquele que é vencido por Satanás, como aquele que é humilhado por Satanás, sendo que quem é humilhado é Satanás, que foi pisado e que foi expulso e que está no quinto dos infernos. Mas o mundo tem exaltado a Satanás, o mundo tem exaltado ao demônio e esquecido de Deus. O carnaval deste ano coloca Jesus como uma mulher, coloca o nosso Senhor Jesus Cristo como uma mulher, e ela ainda diz que se Jesus vivesse nesta época, essa mulher, que ela vai ainda receber o que lhe cabe. Ela diz que se Jesus fosse mulher nesse tempo, se Jesus vivesse no nosso meio, ele escolheria ser mulher, ele escolheria ser gay, ele escolheria ser tudo, porque Jesus tem que ser visto de várias formas. Jesus está em todos. Zombam de Deus. Essa porcaria esse Porta dos Fundos, que tem zombado de Deus, tem feito piadas de mau gosto, tem profanado o nome de Deus nos seus programas. Esses também têm aquilo que está guardado para cada um deles, porque negam Jesus Cristo. O mundo tem zombado de Deus. Quantas coisas foram colocadas? Zombaria no carnaval, feminismo, as mulheres se colocando peladas diante do Vaticano, introduzindo cruz no seu órgão genital, profanando, roubando a Eucaristia nas missas, levando para missas satânicas. Os satanistas têm se levantado para profanar o nome de Deus, buscando alcançar e conquistar um espaço. O único espaço que vão conquistar será o inferno. Será o inferno, porque nenhum daqueles que profana o nome de Deus, aquele que zomba de Deus, fica sem resposta. Assim como a oração do justo obtém resposta, a profanação daquele que é adúltero, traidor do Deus Criador, receberá a sua parte também. Ideologia de gênero, colocando na cabeça das crianças, dos jovens e do mundo, que eu posso ser quem eu quero ser. Se eu quero ser mulher, vou ser mulher. Se eu quero ser homem, vou ser homem. É a minha cabeça quem manda. Eu mando no meu corpo. Assim diziam, querendo aprovar aborto, aprovar mudança de sexo.
inseminações artificiais, esterilização do homem e da mulher, evitando a natalidade. Quantas coisas foram colocando cultura do corpo, quantas pessoas têm cultuado o seu corpo, cultuado a sua beleza, quantos têm vivido somente para o consumismo, somente para as coisas deste mundo, profanando o nome de Deus. Quantas novelas eu ouvia esses dias, um pregador que dizia: não troque os versículos da Bíblia pelos capítulos da novela. E muitos têm trocado, muitos trocaram, muitos têm deixado Satanás entrar dentro das suas casas e fazer festa. Muitos têm zombado de Deus, e a palavra de Deus não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus em Gálatas que diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, e muito menos com as coisas de Deus, muito menos com as coisas de Deus. O mundo tem o esquecido e zombado das coisas de Deus, por exemplo, da sua igreja, dizendo que não precisam da igreja. Eu não preciso ir à igreja, eu rezo em casa, eu não preciso ir lá escutar padre falar, pregador falar, pessoas repetirem a mesma coisa. Eu não preciso da igreja. Muitos têm zombado do alimento da nossa alma, que é a Eucaristia, verdadeiro corpo e verdadeiro sangue de nosso Senhor. Muitos têm zombado, chamado a Eucaristia de um simples pedacinho de pão, de bolachinha. Muitos têm escarnecido da Eucaristia. E eu não digo isso somente daqueles que não estão na igreja, não digo dos católicos, digo de nós católicos, nós que somos batizados dentro da igreja católica e que devemos comungar o corpo de Cristo. Profanamos a Eucaristia, não respeitamos a presença de Jesus no sacrário, porque conversamos até não querer mais dentro da igreja. Termina a Santa Missa, ou durante a Santa Missa é uma converseira dentro da igreja, brincadeiras depois da Santa Missa, gritarias, correrias dentro da igreja, profanação do templo, roupas indevidas dentro da igreja e dentro da Santa Missa, desrespeitando nosso Senhor Jesus Cristo, comungando indevidamente o Senhor. Paulo diz que aquele que comunga em pecado, aquele que comunga indignamente o Senhor, está comungando a sua própria condenação. Nós temos comungado, nós temos profanado o alimento da nossa alma. Quantos não acreditam, comungam Jesus, mas é como se comesse qualquer coisa, qualquer alimento. Nesses tempos eu orava hoje e pedia a Deus que confirmasse e falasse no meu coração, o que estava acontecendo e o porquê de tudo aquilo. Muitos estão culpando os padres, muitos estão culpando os bispos, muitos estão culpando o Papa, muitos estão culpando o presidente da República, muitos estão culpando os deputados, muitos estão culpando os prefeitos. Eu digo a vocês, não é culpa deles, a culpa é nossa, fiéis. Não são eles que fecharam as portas da igreja, mas foi Deus que fechou a porta da igreja, porque nós não somos dignos de receber Jesus Cristo no nosso coração, porque não sabemos como o receber, não nos comportamos como filhos de Deus dentro da própria igreja. Se formos olhar
como nós temos comungado, como nós temos adorado a Jesus Cristo, e se temos adorado. Jesus fica sozinho no sacrário, e quantos vão até Ele adorá-lo? Quantos vão até Ele? Quantos vão visitá-lo? É um peso quando se fala em adoração. É um peso. E quantos ficam se arrastando no pecado mortal? Quantos ficam se arrastando nos pecados e assim mesmo vão comungar, mesmo sabendo que estão em pecado, comungam o corpo de Cristo? Ele mesmo disse que não representa, mas é. Mateus 26, 26, 28 vai dizer: é a oração eucarística, é a oração da consagração da Eucaristia. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. É Jesus vivo e real na Eucaristia. Mas agora nós sabemos dar valor à Eucaristia, porque os sacrários estão fechados, as igrejas estão fechadas, as portas estão fechadas, e há muita gente chorando, porque gostaria de comungar o corpo de Cristo, e porque não tem comungado. Não é culpa de governo, não é culpa dos padres, não é culpa da igreja, não, a culpa é dos fiéis, a culpa é dos fiéis, porque a parte ofendida, que é Deus, Deus foi ofendido, Deus está ofendido, Deus está ferido novamente pelos nossos pecados. Nós temos injuriado Deus, nós temos despertado a ira de Deus contra nós, contra esta terra, contra a humanidade. Somos nós os culpados, somos nós os devedores, somos nós. É por nossa culpa que não estamos comungando. Porque deviam de abrir as igrejas, porque não deviam fechar as igrejas. Não foi eles que fecharam, foi Deus que fechou. Foi Deus que fechou. Deus não quer entrar no coração do homem, porque o homem está empedernido de pecado. O homem está tomado de pecado, de iniquidade. Foi Deus que se recolheu. Isaías 59 vai dizer que a face de Deus se volta, se afasta. É o pecado que nos afasta de Deus. Isaías 49 vai dizer que Deus volta a sua face, Ele esconde a sua face. Por causa do nosso pecado, Deus escondeu a face dele. Por causa do nosso pecado. Quanto ateísmo, quanta gente dizendo que não acredita em Deus e que Deus não existe. Eu digo, Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. O mesmo que conduzia o povo no deserto, Ele é o mesmo até hoje. Deus é o mesmo, Ele não mudou. Temos zombado dos sacramentos, deixando-os. Zombado dos sacramentos, zombado do sacramento da Eucaristia, zombado do sacramento do Crisma, zombado do sacramento do batismo. Quantas crianças estão sem batizar? Porque os católicos hoje, por uma moda, por mundanice, só a batizam depois que a criança completa lá seus 15, 16 anos ou mais, porque aí ele vai escolher a religião que quer. Não querem compromisso com a igreja, não querem compromisso com Deus, não querem educar os seus filhos na fé. Por isso não os batizam, por isso não os levam à catequese para que recebam o corpo de Cristo. Por isso não os levam, por isso não são catequistas dentro da sua própria casa.
Quantos profanam o sacramento da reconciliação, se confessando sem arrependimento nenhum, sem contrição verdadeira, sem um coração arrependido, sem amor a Deus verdadeiramente. Quantos de nós vamos para a confissão sem arrependimento, só porque eu tenho que cumprir um preceito, só porque eu tenho que cumprir uma regra? Eu vou para a confissão sem arrependimento nenhum. Profanamos, saímos de lá com o pensamento e logo pecamos novamente no mesmo pecado. Não temos sequer vontade de mudar de vida, sequer vontade de renunciar ao pecado. Voltamos para a condição de pecado que nós dissemos que iríamos renunciar, mas não renunciamos. Profanamos, como batizados mesmo. Quantos batizados na igreja hoje se desviaram da fé, apostataram da fé, negaram o seu batismo, estão negando Deus? Quantos, depois de serem batizados, depois de serem educados na fé, quantos jovens hoje se dizem ateus, mas foram batizados? Deus está sendo ofendido a cada momento, Deus está sendo ferido a cada momento batemos os cravos novamente, a cada momento nós o transpassamos por lança, a cada momento estamos açoitando, estamos cuspindo, estamos ridicularizando Deus. Ao contrário dos homens de Deus, a palavra, que não negavam a Deus. Hoje qualquer coisa, eu mudo de igreja, eu mudo de religião, eu busco seita. Eu digo uma coisa: depois desses tempos, voltarão para o redil somente as verdadeiras ovelhas, as falsas vão sair. As falsas vão sair. As falsas já estão buscando portas que estão abertas por aí. A igreja verdadeira obedeceu à voz de Deus, não do governo, mas obedeceu à voz de Deus, que quis se recolher, que virou a sua face, que escondeu a sua face por causa do pecado. As falsas, as ovelhas que não amam o seu pastor, já estão entrando nas portas dos mercenários que estão abertos, dizendo que estão obedecendo a Deus, mas esta não é a vontade de Deus. Esta não é a vontade de Deus. Porque Deus, quando se ofendia com o povo, Deus, quando era ofendido, Deus não agia desta forma. Deus não agia desta forma. Escarnecemos e zombamos os sacerdotes de sua igreja, zombando deles, os maltratando, julgando, não os respeitando como nossos pais espirituais e únicos que podem trazer Jesus e nos absolver dos pecados, reatando a nossa amizade com Deus. Quantos não trabalham para tirar o padre da paróquia? Quantos não trabalham, são servos de Satanás, que atacam os sacerdotes, que atacam os padres que estão fazendo comunidades caminhar, que estão inovando comunidades, que estão trazendo Jesus sobre o altar? Quantos não estão profanando o nome dos sacerdotes, que é Jesus ali? É como se estivesse profanando o nome de Jesus.
porque eles foram ordenados sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Eles são sacerdotes para o resto da vida e eternamente. E quantos não têm atacado os sacerdotes, porque o sacerdote é duro na confissão, porque o sacerdote é duro em sua pregação, porque age como pai, porque educa seus filhos. Aí levam relatórios para bispo, levam relatórios para outros padres, levam relatórios para os seus superiores, atacando os sacerdotes da igreja. Agora está todo mundo desesperado porque quer confessar, mas o único que pode dar absolvição são eles. É aquele padre que você diz que é chato, é aquele padre que quando confessa você, te puxa a orelha, te nega a absolvição, para que você se arrependa de verdade e volte com o coração contrito, pedindo perdão verdadeiramente para Deus. Hoje nós sentimos falta deles. Deus recolheu os seus sacerdotes, e Deus não recolheu os seus sacerdotes para castigá-los, não, Deus recolheu os seus sacerdotes para curá-los, para curar as feridas do coração deles, que nós causamos com as nossas críticas, com as nossas palavras, com os nossos jeitos. Quantos têm tentado derrubar sacerdotes dentro da igreja? Quantos têm tentado derrubar o Santo Padre, o Papa? Quantos profanamos? Deus está ofendido com a humanidade. Deus está ofendido. Deus está ferido. Deus está ferido pelos nossos pecados contra a sua igreja, contra a igreja verdadeira, a igreja que é dos homens, que foi fundada por homens. Eles têm a sua autonomia, a nossa não. A nossa obedece ao nosso Senhor, a nossa obedece ao nosso Senhor. Quantos padres não têm adoecido, não têm adoecido por causa das perseguições dos fiéis, dos próprios, aqueles que se sentam no banco da igreja para ouvir, aqueles que comungam da mão do sacerdote o corpo de Cristo, que levantam profanações, calúnias contra eles. Hoje nós imploramos por um sacerdote. Hoje nós imploramos para que um sacerdote vá dar a unção dos enfermos para um doente, mas não temos, porque Deus recolheu os seus sacerdotes. Deus está mostrando o quanto dói, o quanto é doloroso ficar sem eles. A palavra de Deus vai dizer em Eclesiastes: respeite e amem os vossos sacerdotes. Amem, independente de quem eles sejam, independente do que ele seja, o que ele viva, o que ele goste. Ficamos fazendo caras e bocas na missa, se o padre faz a missa de um jeito ou de outro. O que nos importa é Jesus que ele traz para nós. Quanta falta faz um sacerdote hoje? Quantos não dariam para ter um sacerdote que você mesmo diz, nem que seja aquele um que eu não gosto, se eu tivesse hoje para escutar a minha confissão e absolver-me dos meus pecados? Quantos não estão doentes, perecendo, precisando do sacramento e não podem receber? Quantos não precisam hoje e não podem, porque Deus recolheu os seus sacerdotes? E assim mesmo, nós o criticamos, nós falamos
que eles estão com medo do coronavírus, que eles estão com medo de ficar doentes. Não é medo, não, é obediência a Deus, porque Deus escondeu a sua face do seu povo. Deus escondeu a sua face. Esse é um tempo de nós acordarmos para essa realidade. É um tempo de se acordar. Não é um tempo de entrar em desespero. Muitos de nós não olhamos para isto, para os pecados que cometemos contra a igreja de Jesus Cristo, contra o Senhor, contra Deus que é Pai, Deus que é Filho e Deus que é Espírito Santo. É um tempo de nos acordarmos e abrirmos não os olhos da carne, mas os olhos espirituais, e ver que essa terra está sendo purificada. Deus não mudou, Deus age do mesmo jeito, e da mesma forma que Ele agiu em Nínive, da mesma forma que Ele falou com Jonas, quando disse para Jonas: vai até Nínive e prega para eles, diga para eles que se convertam, porque senão eu vou destruir aquela cidade. Eu vou destruir aquela cidade. Do mesmo jeito Deus está nos dizendo: é tempo de acordar, é tempo de olhar os nossos pecados. Quantos de nós, a quaresma está acabando, o tempo quaresmal está acabando, já a semana que vem acaba. Quantos de nós fizemos jejum? Quantos de nós fizemos penitência? Quantos de nós buscamos reparar os nossos pecados? Quantos de nós buscamos amizade com Deus? Ou simplesmente tratamos o tempo quaresmal como um tempo qualquer? É um tempo que a igreja vive. Não é só um tempo que a igreja vive. Quantos estão chorando porque não vão ter a Semana Santa? Quantos estão levantando comentários contra os padres, contra bispo, contra o Papa, contra a igreja, culpando um, culpando o outro? A culpa não é deles, a culpa é nossa. Deus está nos dando uma lição. Deus está nos ensinando a valorizar as coisas santas, a valorizar o templo. Deus fechou as portas para que entre aqueles que querem mudar de vida dentro do seu templo. Deus fechou as portas. Em Crônicas, capítulo 7, versículo 12 ao 14, orava e pedia a Deus esses tempos, quando começou tudo isso, e eu fiquei me segurando, eu falei: eu não quero fazer, eu não quero falar, Senhor, eu não quero dizer as coisas que o Senhor me manda dizer, porque todo mundo está falando. Todo mundo está pregando no Facebook, todo mundo está pregando no YouTube, todo mundo está fazendo vídeo dentro do carro, todo mundo está fazendo vídeo na rua, todo mundo está falando. Eu não queria isso, eu não quero fazer isso, eu não quero. Eu dizia para a comunidade: eu não quero fazer isso, porque vão dizer que eu estou imitando fulano de tal, estou imitando isso, imitando aquilo. Mas antes de tudo, Deus tinha me falado sobre tudo isso. Deus tinha falado ao meu coração sobre todas essas coisas, e Ele me disse: vai e fala, vai e prega sobre isso. Eu dizia: Senhor, quem sou eu para falar? Sei que muitos estão ouvindo, e essa pregação talvez seja compartilhada com outras pessoas. Talvez ninguém ouça, talvez ninguém dê bola, talvez ninguém, porque o Luciano não é um youtuber, o Luciano não é, a comunidade de missionários do amor, ela não é famosa, não tem fama no YouTube, não tem fama nas redes sociais.
Mas Deus me mandou falar, e pela obediência a Deus é que eu estou dizendo todas essas coisas. É pela obediência a Deus é que eu estou defendendo os sacerdotes da igreja. São homens, sim, são pecadores como nós, mas são aqueles que receberam a graça de Deus, que carregam em suas mãos o ventre de Nossa Senhora, o qual dá a luz a Jesus a cada Santa Missa para nós, traz Jesus a cada um de nós, e eles ali vivem o Calvário, vivem naquele momento. Deus colocava esta palavra no meu coração há uns dias atrás, quando começou toda essa epidemia, e eu perguntei para Deus, antes do desespero, tentei olhar com os olhos espirituais e pedir para Deus: Senhor, me faça ver o que está acontecendo, me fala ao meu coração. E Deus me colocava a palavra de 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 12 ao 14. Aqui vai falar sobre a inauguração do templo de Salomão, que Salomão fez para Deus, e Deus consagrou. E Deus disse a Salomão durante a noite, quando lhe apareceu: ouvi, disse ele, tua oração. Escolhi este lugar para que seja o templo no qual me oferecerão sacrifícios. Quando eu cerrar os céus e não houver mais chuva, quando ordenar os gafanhotos que devorem a terra, ou quando enviar peste contra meu povo, se meu povo, sobre o qual foi invocado a minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto dos céus e sanarei a sua terra. Deus fechou os céus estão fechados para nós, as portas do templo estão fechadas, tudo está fechado a nós. Mas Deus está dizendo: se o meu povo se arrepender e renunciar aos seus pecados, se humilhar diante dele, ele sarará esta terra. Deus está dando a permissão ao anjo da morte que caminhe por esta terra. Deus deu permissão para que seja derramado sobre a terra toda esta peste. E isso nós sabemos que é o início de uma grande tribulação, é o início de muitas coisas que ainda irão acontecer. Mas se nós nos voltarmos para Deus nestes tempos, muitos estão focados em número de mortos, focados em número de infectados, focados em número de curados. Esta terra está doente, está sim, mas não está doente somente de uma peste, está doente pelo pecado. A palavra de Deus, Jesus vai dizer: não tenhais medo daquele que mata o vosso corpo, mas tenhais medo daquele que pode matar a vossa alma. Muitos estão com medo de perder a vida do corpo, mas temamos perder a vida eterna. Nos arrependamos, voltamos ao Senhor, nos humilhemos na presença dEle, para que Ele tenha misericórdia de nós, para que Ele tenha compaixão de nós. Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é amor. Se nós nos voltarmos para Ele com jejuns e com oração. Deus me dizia
alguns dias atrás, Luciano, se o meu povo jejuar, se o meu povo se arrepender dos seus pecados e dos seus erros e reparar as ofensas que me fizeram pelos seus pecados, eu aniquilarei a peste. Deus disse em 72 horas. Depois eu fui falar para alguns membros da comunidade 72 horas. E eles me disseram: 72 horas, Luciano, dá 3 dias. Eu não tinha me tocado. 3 dias é o tempo em que Jesus ficou no sepulcro. É a ressurreição, é a vida nova. 3 dias é vida nova. Deus sarará nossa terra, o nosso povo. Deus irá sarar o nosso povo, mas arrependamo-nos. Arrependamo-nos. O Senhor disse a Santa Faustina: no dia da festa da misericórdia, que as entranhas da misericórdia, o seu coração estará aberto, no domingo depois da Páscoa. Eu convido a todos nesse momento. Deus nos pediu que fizéssemos dentro das nossas casas 3 dias de trido, de jejum e oração, e vigílias, em reparação dos pecados cometidos contra o coração, Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, contra Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, contra a Igreja de Cristo. Que façamos o jejum, que façamos penitência, que busquemos a Deus, como o povo em Nínive. Quando Jonas foi para Nínive, ele dizia, ele pôs-se a caminho, segundo a ordem do Senhor, e diante de Deus, uma grande cidade, eram precisos 3 dias para que ele percorresse. Jonas foi pela cidade durante todo um dia, pregando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram, creram nesta mensagem de Deus, e proclamaram um jejum, vestindo-se de sacos, desde o maior até o menor. A notícia chegou ao conhecimento do rei de Nínive. Ele levantou-se do trono, tirou o manto, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Em seguida foi publicado pela cidade, por ordem do rei e dos príncipes, esse decreto: fica proibido aos homens e aos animais, tanto do gado maior como do menor, comer e o que quer que seja, assim como pastar ou beber. Homens e animais se cobrirão de sacos, todos clamem a Deus em alta voz. Deixe que cada um o seu mau caminho, e converta-se da violência que há em suas mãos. Quem sabe Deus se arrependerá e acalmará o ardor de sua cólera e deixará de nos perder. Diante de uma tal atitude, vendo como renunciavam os seus maus caminhos, Deus arrependeu-se do mal que resolvera fazer-lhes e não o executou. Deus está dando uma promessa a nós, para que nos voltemos com jejum e oração a Ele, e súplicas por misericórdia. Peçamos a Deus misericórdia, peçamos a Deus. E no dia
da festa da divina misericórdia, Deus aniquilará deste mundo a peste. Sei que muitos estão olhando e falando: esse doido, esse louco. Façamos e veremos que Deus quer provar que Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que devastava pragas. Ele é o mesmo aquele que mandou as serpentes no meio do seu povo, e ele disse a Moisés: levanta essa serpente, faz uma serpente de bronze e levanta ela. Aqueles que olharem para ela serão curados, serão poupada a sua vida. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que disse a Moisés para tocar no mar vermelho e eles passarem. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. Peçamos a Deus misericórdia. Pecamos contra Deus, pecamos contra Ele. Ele espera o nosso arrependimento, Ele espera a nossa retratação, Ele espera que voltemos a Ele arrependidos dos nossos pecados. Ele espera nesse tempo que já está acabando 40 dias de jejum e oração. Mas quantos fizeram? Quantos de nós fizemos? Quantos de nós buscamos a face de Deus? Quantos nós buscamos voltar para Deus arrependidos, para receber dele a vida nova? Nenhum de nós, quase ninguém. E quando fazemos mal feito. Quando estamos de jejum, fazemos cara triste, reclamamos de fome, ficamos sonhando com outros alimentos. Deus não quer isso de nós. Deus quer um coração sincero. Deus quer nesse tempo arrancar do nosso peito o coração de pedra e colocar em nós coração de carne, um coração novo. Deus quer que vivamos pelo Espírito e não pela carne, não pelas vontades da carne. Deus quer que voltemos ao seu templo. Logo as igrejas irão abrir, logo voltaremos a participar da Santa Missa, logo voltaremos para a Eucaristia. Que jeito eu vou voltar? Que forma eu vou voltar? Logo nós teremos confissão. O que nós estamos experimentando, meus irmãos, é aquilo que não terá depois da morte. O que nós estamos experimentando nesse tempo, o que podemos buscar nesse tempo, sacramento da confissão. Quantos julgam os padres e dizem: eu não vou me confessar com um homem qualquer? Quantos? Mas e se agora, neste tempo, a morte tivesse chegado para você? Como você estaria? Como eu estaria? Será que eu estaria? Quantos agora estão: meu Deus, eu estou em pecado mortal e não consigo confessar? Quantos de nós, se a morte tivesse chegado a nós, quantos de nós, em que lugar você estaria? Em que lugar eu, Luciano, estaria? Será que eu teria alcançado pelo menos o purgatório? Será que pelo menos o purgatório? Ou estaria no inferno? Faça uma reflexão da tua vida, um bom exame de consciência. Arrependa-se, jejue, penitência, ore a Deus para que quando voltar
Volte com o coração sincero a Deus. Voltemos para Deus com o coração sincero, verdadeiramente para Ele, por amor a Ele. Não como se estivéssemos passado por algo. Não, esse tempo é um tempo espiritual, não é um tempo de politicagem, não é um tempo como estão dizendo, que são os políticos que estão fazendo isso, que isso e que aquilo. Deus permitiu, é um tempo espiritual que nós estamos vivendo, é um tempo espiritual, e somente aqueles que têm visão espiritual conseguem ver que o tempo que nós estamos vivendo não é qualquer tempo, não é qualquer tempo. Nós estamos experimentando a falta de Deus, a falta da Eucaristia, a falta do alimento para a alma, a falta do alimento, a falta dos sacramentos, a falta da igreja. A igreja não está faltando com nós, nós faltamos com a igreja, nós faltamos. E repito, só voltarão as ovelhas verdadeiras. Neste tempo está sendo tirada a pele que estava sobre os lobos dentro da igreja, está sendo descoberto, porque aqueles que não amam a Deus verdadeiramente, não amam a Virgem Maria, não amam a igreja, estavam na igreja por estar, já estão buscando outras portas. Deus recolherá o seu povo novamente, se voltarmos para Ele com jejum e oração. 3 dias antes do domingo da misericórdia, quinta, sexta e sábado, façamos o jejum, busquemos o jejum e a oração, busquemos os 3 dias, e no dia da festa da misericórdia volte e confie nesse Deus, porque neste dia da festa da divina misericórdia, as entranhas da misericórdia estão abertas. A misericórdia de Deus será derramada sobre toda a face da terra, toda a face da terra. Rezem durante todo esse tempo, busquem a Deus dentro de vossas casas, do jeito que você está, busque a Deus. Orem pelos sacerdotes, ao invés de ficarem criticando-os. Orem pelo chefe da nossa nação, orem por eles, orem pela igreja, orem pelo Papa. Penitência por eles. Ofereçam as vossas dores, ofereçam pela igreja de Jesus Cristo, pelo Papa, pelos sacerdotes. Que saudade nós estamos dos nossos padres, que dor nos dá, que dor nos dá. O sacrifício está sendo oferecido no mundo inteiro, mas os fiéis não podem. E por quê? E por quê? Que nós possamos nesse momento voltar os nossos olhos ao nosso coração e pedir a Deus o verdadeiro arrependimento. Pedir a Deus que Ele nos dê a graça de voltar
de voltar à presença dEle, de voltar a estar com Deus novamente, mas estar verdadeiramente, amar a nosso Senhor acima de tudo. Reza aí onde você está em tua casa. Reza aí onde você está em tua casa. E peça a Deus a graça de um verdadeiro arrependimento, da verdadeira contrição. Mas não por medo de ir para o inferno, não por medo do diabo, não, porque essa não é a verdadeira contrição. A verdadeira contrição é chorar pelo pecado cometido, é chorar pela ofensa feita a Deus, mas é pelo amor verdadeiro a Deus, por ter o ofendido, por ter ofendido o coração de Deus, por ter ferido o coração de Deus, por ter crucificado novamente o Filho de Deus, por ter escarnecido do Filho de Deus mais uma vez, por ter negado a fé, por ter murmurado contra as coisas que estão acontecendo, reclamado. Aprendamos como filhos obedientes, não como filhos rebeldes, que o pai não dá aquilo que quer, rebeldia, se rebela. Voltemos como filhos que aprenderam a lição. Voltemos para Deus como filhos que aprenderam a lição. Filhos que foram colocados no canto para pensar naquilo que fizeram, naquilo que cometeram. Como o filho pródigo, quando ele foi colocado no meio dos porcos, e lá ele olhou para dentro de si e viu que na casa do pai ele tinha pão. Ele era tratado como filho e não como empregado, mas o desejo dele era voltar e ser tratado até mesmo como empregado. Voltemos com esse sentimento, humildes, nos humilhemos diante de Deus e digamos a Ele: Senhor, nos trata como teu empregado, não mereço ser chamado teu filho. E eu tenho certeza que Deus vai olhar para nós e dizer: ei, mata um novilho gordo, coloca sandália e anel nos dedos, uma veste nova, e dei uma festa, porque os meus filhos voltaram verdadeiramente para mim. Nós somos esse filho, que agora estamos pedindo pão, o pão que nós comungamos, que é o corpo de Cristo, e desejamos do nosso coração ardentemente ser tratados até mesmo como empregado, como filho pródigo. Volta o teu olhar para dentro de você e veja o chiqueiro que nós estamos, veja o chiqueiro que você está. Não é tempo de você ficar murmurando e ficar com medo de coronavírus, e não é tempo disso. Muitos estão voltando os olhos só para isso, mas eu quero acordar você hoje para que você olhe para a tua vida, para que você se assente hoje e olhe para a vida que você está vivendo, para aquilo que você está vivendo, e muitas vezes falsamente. Muitos estão dentro da igreja. Ah, mas você pode estar me assistindo e dizendo: mas eu sou de dentro da igreja, eu trabalho na igreja, mas falsamente, porque lá você se mascara, lá você se mascara, lá você usa uma fantasia de cristão, lá você usa uma fantasia de santo, lá dentro você quer pagar de santinho, mas para fora você não é santo, para lá dentro da tua casa você não é santo, você não vive. Você deseja a paz para o teu irmão, para a tua irmã, para não sei quem, mas para a tua família você não deseja.
porque você faz da tua casa um verdadeiro campo de guerra, de batalha uns com os outros. Olhemos para o chiqueiro onde estamos, olhando, querendo fartar-se, até mesmo da lavagem dos porcos, e nem isso podemos, nem isso podemos. E olhemos e digamos para nós mesmos: na casa do meu pai eu tinha pão, na casa do meu pai era tratado como filho, eu era corrigido, eu era conduzido pela voz do pastor. Eu quero voltar, Jesus, mas eu quero voltar como um filho que aprendeu a lição. Eu quero voltar, Jesus, como um filho que aprendeu, porque eu sei que é o Senhor que está nos ensinando. Eu sei que é o Senhor que está nos ensinando e nos educando, porque Deus é Pai. Deus é nosso Pai. E Ele está nos ensinando, Ele está ensinando a sua igreja. Somos filhos que estamos errantes no mundo agora, olhando para a casa do Pai pelo Facebook, pelo YouTube, e não podemos estar lá para participar da ceia com Ele. E que saudade que dá aqui dentro, que saudade. Quantos e quantos que servem dentro da igreja e reclamam de cantar um domingo atrás do outro. Quantos e quantos que servem no altar como coroinha, como acólitos, e reclamam de ter que servir mais um dia, e hoje sentem no coração a falta, a vontade de estar em volta do altar. Deus está nos ensinando. Deus está nos ensinando. Voltemos como filhos que aprenderam, filhos que viram e que estavam sentados no meio da pocilga, no meio do chiqueiro, e que viram a situação que estavam e decidiram voltar. Mas como filhos que aprenderam, como filhos que aprenderam a lição. Ó Senhor, queremos o reencontrar novamente, estar contigo, estar unido com os nossos irmãos, comungar da mesma fé, viver o mesmo batismo, valorizar as coisas da nossa igreja e nunca mais profanar o teu nome, nunca mais profanar as coisas santas da vossa igreja. Esta é a dor do teu coração, Deus. Essa é a dor do teu coração, Pai, que deu tudo para os filhos, mas obteve somente gratidão. Somente ingratidão, porque somos filhos rebeldes e não reconhecemos o Pai que temos. Nós queremos te pedir perdão nesta noite e queremos voltar para Ti o dia que nos encontrarmos no sacramento da penitência, dizer ao Senhor: eu pequei contra Ti e contra todos, não mereço ser chamado Teu filho, trata-me como um dos Teus empregados.
Meu Senhor, como faz falta. Senhor, como faz falta. Que saudade nós temos de Ti. Que saudade nós temos de participar do Calvário. Que saudade nós temos, Senhor, de ver o Senhor ser elevado pelas mãos do sacerdote. Que falta nos faz, Jesus. Mas estamos aprendendo a lição. Estamos aprendendo a lição. Estamos aprendendo, Senhor, que o lugar da Tua igreja é o lugar de adoração, é o lugar de oração, é o lugar de exaltação do Teu santo nome. Reza dentro da tua casa. Reze e peça a Deus perdão. E como um filho pródigo, volte para Deus, porque dentro da igreja é o teu lugar, aos pés do altar é teu lugar, debaixo do sacrário em adoração é teu lugar, na fila da confissão é o teu lugar, levando teus filhos para o batismo é teu lugar, aproveitando dos ensinamentos da catequese é teu lugar. Lá é o lugar de todo cristão. Escuta essa canção e reza, dizendo ao Senhor que você se arrepende. Você se arrepende de tratar a igreja como um lugar qualquer, de tratar os sacerdotes da igreja como qualquer pessoa. Estava com saudades de ti. Estava com saudades de ti. Eu me afastei, não te procurei. Quando
muitos que estão afastados anos e anos. Do sacramento da reconciliação. Muitos voltarão a Deus nesse tempo. Muitos voltarão. Meu Deus, eu quero te bendizer e te louvar, porque o Senhor nos prova que o Senhor está vivo e que o Senhor ainda corrige o vosso povo, que o Senhor é Pai. Bendito seja Jesus, adorado seja teu santo nome, glorificado seja Jesus, bendito seja Senhor, adorado seja Jesus, glórias a ti, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.